Atos 10, 5 e 6. Vamos esperar para que possamos ler todos juntos, amém? Você que não tiver, temos a tela ali para acompanhar. Todos encontraram? Vamos ler? Diz assim no 5, ó. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deve fazer. Amém? Olhe para mim, irmãos. Essa história é muito linda. Se você puder, leia toda ela em casa quando você chegar. Mas eu vou contar um pouco da história desse homem. Esse homem é Cornélio, um centurião romano. Ele era romano, um centurião, e ele tinha de 80 a 100 soldados. E ele cuidava de uma cidade. E naquela época, o centurião, os romanos, quando eles entraram em Israel, eles dominaram sobre Israel. Eles podiam fazer o que eles quisessem com os judeus. Se quisessem matar, chegar e matar um judeu, eles podiam matar e ninguém poderia fazer nada. A gente sabe o que eles fizeram ao nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto bateram nele até que todo o seu sangue se esvaiu. O quanto cuspiram no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto prejudicaram ele, cravando ele na cruz. Mas era necessário que tudo aquilo acontecesse. Mas aquele povo era um povo cruel. Os romanos, naquela época, eles eram cruel. Eles tinham muitas maneiras de matar uma pessoa. Eles tinham muitas maneiras de fazer mal a uma pessoa. Mas a palavra de Deus vai dizer que existia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião. E um anjo veio e apareceu a Cornélio. E deu uma direção para ele, como a gente leu aqui. E disse para ele assim, olha, envia homens até uma cidade e vai lá e chama um homem chamado Pedro. A gente conhece quem é Pedro. Amém? E assim que o anjo some, ele envia os criados dele e um soldado. E eles vão até Pedro. Só que antes dele chegar, você lendo na tua casa, vai dizer que quando eles estavam perto da cidade onde Pedro estava, Pedro subiu a um eirado para orar. E lá Pedro teve fome. Mas aí estavam preparando comida e Pedro estava orando. Aí a palavra vai dizer que Pedro teve uma visão, que um lençol descia, atado pelas pontas, até Pedro se abria, e ali tinha muitos animais, tinha muitos répteis, aves, quadrúpedes, tinha ali. E uma voz dizia para Pedro assim, Pedro, mata e come. E Pedro dizia assim, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa impura, Senhor. Coisa comum nunca entrou na minha boca. E aquilo subia e descia de novo, e falava com Pedro, Pedro, mata e come, Pedro. Aí Pedro repetia, Senhor, nunca entrou na minha boca, eu nunca comi coisa imunda, impura ou comum. Aí uma voz vem para Pedro e diz assim, ó, Pedro, não considere comum ou impuro aquilo que Deus santificou. Aí quando aquele lençol sobe, bate na porta. E aí Pedro vai atender, era aqueles homens. E aqueles homens dizem para Pedro, assim, Pedro, um centurião Cornélio mandou te chamar, para que tu venha e revele para ele aquilo que Deus quer falar através de ti. E Pedro, aí vai dizer assim, ó, e o Espírito disse para Pedro, vai com eles. E Pedro foi com ele. Pedro foi, obedeceu a Deus, obedeceu a voz do Espírito e foi com aqueles homens. No mesmo dia, Pedro chega naquela cidade.
E quando Pedro chega e entra na casa de Cornélio, do centurião romano, quando Pedro entra, o centurião romano vem e se prostra diante de Pedro, aos pés de Pedro. E Pedro pega e levanta ele e diz para ele: não faça isso porque eu sou homem que nem você. Pedro, daquele jeito durão dele, né? Pedro disse: não faça isso porque eu sou homem que nem tu. Aí Pedro pergunta: que causa vocês me chamaram aqui? Aí ele, de centurião, fala para Pedro: Pedro, um anjo me apareceu e me disse que era para mim chamar você. Vai lá e chama Pedro para que ele venha. Ele vai falar as coisas de Deus para você. Aí Pedro diz para eles assim: olha só, nós romanos, nós judeus, temos um costume que nós não entramos em casa de pessoas comuns, ou de romanos, ou de outra raça. Nós não entramos, não é o nosso costume. Mas Deus falou para mim que não é para considerar comum ou impuro aquilo que Deus consagrou. A visão que Deus deu para Pedro era preparando Pedro para aquele encontro. Porque senão Pedro não ia obedecer a Deus. Ele não ia obedecer a Deus. Precisou Deus fazer tudo aquilo para que ele preparasse Pedro para que ele fosse fazer a obra de Deus. Amém? Aí Pedro chega e aquele centurião, ele reúne toda a casa dele, toda a família dele ali naquele lugar. E todos estão esperando. Quando Pedro entra na casa, ele vê aquele monte de gente e ele se admira. Aí Pedro começa a falar para ele, dizendo: Deus enviou o seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, um varão abençoado que andou sobre essa terra fazendo bem e curando enfermos e libertando os encarcerados do diabo. Pedro fala assim para eles: esse Jesus a quem vocês crucificaram, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós nos reunimos com ele e comemos com ele, Pedro fala. Jesus ressuscitou e nós comemos com ele, nos alimentamos com ele, e depois ele foi assunto ao céu. Mas ele nos revelou para que nós fôssemos enviados, para que a sua palavra fosse levada aos quatro cantos deste mundo. E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E aquele centurião romano e toda a sua casa e todos os seus amigos foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios, revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu de uma maneira tão grande e maravilhosa que encheu aquele lugar. Pedro levou alguns judeus com ele, alguns convertidos. E aqueles que foram com ele se admiraram, dizendo assim: como isso que esses que são pessoas comuns, pessoas romanas, o Espírito Santo desceu sobre eles e a gente está ouvindo eles falarem em outras línguas. Eles se admiraram daquilo, eles ficaram admirados, sabe? Aí Pedro diz assim: quem somos nós para impedir que esses desçam as águas e sejam batizados? Uma grande obra, uma grande obra de salvação do Evangelho de Deus desceu sobre a vida daquele homem que tinha tudo para ser um homem cruel. Ele tinha autoridade de pessoas superiores para fazer o que ele quisesse naquela cidade. Encarcerar quem ele quisesse, matar quem ele quisesse, destruir quem ele quisesse. Se ele quisesse subir numa carruagem e sair dando chicoteada em todo mundo, ele podia fazer e ninguém poderia fazer nada, porque ele tinha 100 soldados à sua disposição para fazer a maldade que ele queria. Mas por que esse homem foi diferente?
O que ele fez de diferente que chamou a atenção de Deus? O que esse homem fez de diferente dos outros romanos, que fez com que um anjo descesse para falar pessoalmente com ele? O que fez este homem de diferente para que o apóstolo Pedro fosse até a casa dele, pregasse a Jesus Cristo para ele? O que esse homem fez diferente para que ele recebesse o Espírito Santo, não só sobre ele, mas também sobre toda a sua casa e sobre toda a sua família? Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que ele fez, irmãos? Vamos aprender com esse homem, irmãos? Amém? Então leia comigo no 1, irmão. 10:1. Acharam? E havia ali em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. 3. Este, a quase hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só como é que era a vida desse homem. Um homem que era temente a Deus, que não escolheu fazer as coisas que ele tinha autoridade para fazer. Ele poderia maltratar o povo, mas ele não quis maltratar o povo. Ele quis cuidar do povo. Ele quis cuidar do povo. Os outros arrancavam os bens das famílias. Ele tirava da sua casa e dava para as pessoas mais pobres. Essa era a diferença desse homem para os outros. Os outros tinham muitos deuses. Este homem resolveu em seu coração e em sua casa buscar ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu perguntei para o Espírito Santo, eu digo, tá, mas como que esse homem conheceu a Deus? Como ele conheceu a Deus, Senhor? Quem falou de Deus para ele? Sabe, irmãos, eu tenho tido umas experiências muito lindas com Deus. Quando eu pego meu carro, eu vou no mercado, todas as moedinhas que sobram eu boto ali no cofrinho. E eu digo, vou guardar essas moedinhas para dar para os mendigos na rua, para as pessoas que pedem na sinaleira. Bom plano. E eu comecei a fazer assim. Chegava na sinaleira, eu disse, tem moedinha. Pegava minha moedinha e dava. Pegava minha moedinha e dava. Obrigado. E ia embora. Aí chegou uma hora que eu encostei no lugar lá, tinha um cara sentado. Mendigo. E eu prontamente me preparei. Olhei para as minhas moedinhas e eu disse, vou dar umas moedinhas para ele. E o Espírito Santo disse, não. Tu não vai dar moedinha para ele. Olha na tua carteira, tu tem coisa melhor para oferecer. Não vai dar moedinha para ele. E desde aquele dia, eu não dou mais. Não me permito mais dar moedinha de esmola, irmão. E eu não conhecia esta palavra.
Já tinha ouvido pregar sobre ela, mas nunca tinha falado tão forte ao meu coração. Eu creio que assim como o Espírito Santo preparou Pedro, o Espírito Santo já estava me preparando para esse dia de hoje. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos buscar a presença do Senhor. Nós queremos ser dignos da atenção do Senhor. Nós queremos alcançar o favor de Deus. Nós queremos a salvação da nossa casa e da nossa família. E a gente ora, e a gente busca a Deus, e a gente jejua, e a gente procura fazer as coisas certas ao Senhor. Mas muitas vezes a gente vai na nossa frente da nossa casa e a gente deixou o nosso lixo arrumadinho lá. E aí uma pessoa passa lá e rasga todo o nosso lixo. Quantas vezes me irei? Quantas vezes fiquei bravo com isso? Porque alguém está revirando meu lixo, tentando achar alguma coisa para sobreviver. E a gente acha que está fazendo a vontade de Deus. E a gente acha que é alguma coisa diante do Senhor. E a gente acha que é santo e está fazendo tudo certo e vai herdar a salvação. E Deus olha para cada um de nós. E a gente abre o vidro do nosso carro e escolhe quando tem paciência de abrir e dá uma moedinha. Precisamos mudar, irmãos. Se queremos chamar a atenção de Deus, nós precisamos mudar. Esse homem chamou a atenção de Deus sem conhecer a Deus. Outra vez, cheguei na sinaleira e uma senhora veio e eu dei uma boa oferta para ela. E essa mulher, ela não queria deixar eu sair porque o sinal estava aberto. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe. Ela estava tão alegre, ela estava tão feliz. Aí eu entendi a curiosidade de Cornélio em conhecer esse Deus que essas pessoas miseráveis da cidade dele adoravam tanto. E ele começou a buscar esse Deus. Agora ele não ofertava mais, mas também ele orava e ele jejuava e ele começou a buscar a Deus. E o anjo vai dizer assim: o Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus, diante de Deus. Subiram para a memória diante de Deus. Esse homem fez com que o céu se abrisse e todas as barreiras saíssem. E a oração dele foi ouvida como um bom perfume diante de Deus, porque não eram orações vazias, tinham peso, tinha esmolas, tinha pessoas que ele ajudava, ele cuidava daquelas pessoas, ele ajudava aquelas pessoas. As orações dele não eram vazias, e isso chegou diante de Deus. Que cheiro bom é esse? Que perfume diferente é esse? São orações com alguma coisa a mais. Com alguma coisa a mais. Não somos nada nessa terra, irmãos. E tudo aqui vai ficar. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar, irmãos. Um dia nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Nos apresentarmos diante dele e levarmos também as nossas obras. Nos apresentaremos diante de Deus. Cada um de nós vamos nos apresentar diante de Deus. Amém?
Glória a Deus, irmãos. Abra a tua Bíblia lá em Mateus, irmãos. Mateus 25. Mateus 25, irmão. 25:31. Encontraram? 31. Encontraram? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia! E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede te damos de beber? E quando tivemos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondeu o rei: lhes dirá, em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, e tive sede, e não me destes de beber, e sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo na prisão, não me visitastes. Estando eles também, lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a? E irão estes para o tormento, mas aos justos para que o Espírito Santo possa te convencer, assim como me convenceu, a mudar a minha maneira de ver as pessoas aí fora. Porque disso vem e depende a nossa salvação. Não adianta santidade se não fizermos esta obra, irmão.
que o Senhor deixou para que fizéssemos. É necessário, porque senão o céu não se abre, as orações com um bom perfume não chegam. E no dia que nós nos apresentarmos diante do Rei, Senhor Jesus, que hoje é o nosso advogado, mas naquele dia ele será o juiz, e ele não vai poder mais nos defender, ele vai julgar segundo as nossas obras, porque nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que nós quisermos da nossa vida. É você que escolhe estender a tua mão ou não estender. É você que escolhe ajudar ou não ajudar, abençoar ou não abençoar, ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta ou uma pessoa de bom coração. É você. Você tem total liberdade para fazer o que você quiser. Eu tenho uma total liberdade para fazer o que eu quiser da minha vida. Mas esse dia vai chegar. E eu vou ter que prestar conta diante do Senhor. Vou ter que prestar conta diante dele. No dia da separação. Vai ser as minhas obras, as minhas escolhas, que vai definir se eu sou um cordeiro igual Jesus Cristo ou eu sou um bode que nem o diabo. É necessário mudarmos. Não te ire mais quando rasgarem o teu lixo. Não importa a situação da pessoa, se ela é drogada, ou se ela é uma pessoa jovem, ou se ela é um velhinho, não olha mais. É todo dia que bate alguém na tua casa, é todo dia que bate alguém lá. É todo dia que você encontra alguém na sinaleira? É todo dia? Irmãos, é lá de vez em quando, irmãos. É lá de vez em quando. Aí quando essa oportunidade vem e o anjo fica aguardando a tua oferta, aguardando a tua bênção, aguardando você fazer alguma coisa para levar para Deus, dizendo: olha, Senhor, esse aqui não é só de oração, mas ele também tem boas obras. E você fecha o teu coração, e você endurece o teu coração, e você não abre a janela do teu carro, e você se ira com aquele que rasga o teu lixo. Irmãos, com Deus é diferente. Neste mundo, desde a antiguidade é assim. Quando alguém queria chamar a atenção de algum rei, ou até mesmo de alguns profetas, que nem a gente leu com Eliseu, a semana a gente estava lendo Eliseu, os homens, quando eles iam visitar o rei, quando eles iam querer alcançar um benefício de um profeta, sabe o que eles faziam? Eles levavam muitas riquezas para o rei. Eles levavam muitas bênçãos para aquele profeta, para aquele homem de Deus, para tentar comprar a atenção. Os profetas de Deus não pegavam, os reis pegavam. Tinha alguns falsos profetas que pegavam aquelas bênçãos, aqueles benefícios. Falsos profetas, reis deste mundo. Hoje não é diferente na terra. As pessoas querem chamar a atenção de uma pessoa, e o que ela faz? Ela leva presentes para a pessoa. Ela quer agradar, ela leva presente. Bons presentes ela leva para aquelas pessoas, porque ela quer agradar a pessoa, alcançar aquela pessoa. Mas com Deus é diferente. Amém? Com Deus é diferente. Quer agradar a Deus? Olha para aquele que está lá, caído, jogado na imundícia, na miséria, na derrota. Quer chamar a atenção daquele que está lá no céu? Olha para aquele que está aqui.
precisando de uma ajuda, precisando de alguma coisa, irmãos. Com Deus é assim. Com Deus é diferente, irmão. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que vos serve, seja o menor. Jesus Cristo, antes de ser condenado, ele pegou os discípulos e colocou todos eles juntos, pegou uma toalhinha, botou no ombro, o pezinho aqui, vou lavar os pezinhos de vocês. Jesus Cristo nos ensina a humildade, não o orgulho, não a altivez, a humildade. Aquele homem não era judeu, Cornélio não era judeu, mas ele fazia as coisas que agradavam a Deus, e Deus disse: não vou deixar de fora do meu reino esse homem, não vou deixar de fora, não vou. Enviou o anjo chamou Pedro, Pedro foi lá. Esse homem recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a salvação na sua casa, ele chamou a atenção de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Espero que o Espírito Santo comece a trabalhar em nossos corações, porque eu sei que você veio aqui porque você quer chamar a atenção, porque você quer Deus, porque você deseja de Deus, porque não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. E aqui na palavra do Senhor, Ele nos ensina como nos achegar diante de Deus e não sermos condenados no dia da separação. Amém? Vamos nos colocar de pé então, irmãos, vamos orar ao Senhor, amém?